Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco como estudar a Bíblia Sagrada e descobrir qual a sua importância para a vida diária de um cristão. Será que estamos, em nossa leitura, entendendo bem o sentido da Bíblia? Estamos realmente percebendo o que o texto quer nos dizer? O cartunista Ziraldo, famoso por seus livros, declarou certa vez que ler é melhor que estudar. O que ele quis dizer com isto? Bem, Ziraldo estava falando num contexto escolar em que os alunos ficam à mercê de passar de ano apenas e, por isto, nunca leem nada. Se limitam a estudar para a prova, desesperados um dia ou, quem sabe, algumas horas antes do teste. Num golpe de sorte, às vezes eles conseguem a nota mínima para aprovação e saem diplomados, cheios de estudo, mas sem nenhuma leitura. Nesse contexto, a leitura é que os prepararia para uma análise crítica, lógica e lúcida do conteúdo escolar, mas isto eles não foram estimulados a fazer. Eles apenas estudam, mas não aprendem. Sabe, eu concordo plenamente com a frase de Ziraldo e a entendo dentro do contexto ao qual ele se referia. Contudo, dentro das igrejas cristãs, a situação é talvez um pouco diferente, pois os membros são sim estimulados a lerem e lerem a Bíblia sempre. Os incentivos estão em quase todo tipo de propaganda religiosa. Certa vez eu vi na internet a pregação de um pastor que dizia: ler a Bíblia todos os dias é como tomar banho. Se você não fizer isto, a sujeira prevalecerá. Portanto, diferente do ensino escolar, o comportamento das igrejas é de ler a Bíblia, mas não tem provas como na escola e, por isto, não estão presos a questões de nota para aprovação. Assim, diferente dos alunos, os crentes leem a Bíblia, mas não a estudam. Neste caso, a frase do Ziraldo, para ficar mais coerente dentro de um contexto religioso, deveria ser ao revés. Estudar é melhor do que ler. Eu digo isto porque aprendi desde muito tempo que ler e estudar são coisas complementares, porém totalmente diferentes. Você ainda pode estar apenas lendo sua Bíblia, mas não estar realmente estudando-a. A diferença entre ler e estudar está basicamente no que você aprende quando você faz uma coisa ou outra. Isto porque apenas o exercício de ler a Bíblia ou qualquer outro livro não é garantia que você realmente compreendeu aquilo que estava lendo, que ele está claro ou que o conteúdo realmente fez sentido para você. Ou seja, o que eu tenho observado é que muitos cristãos religiosos estão se contentando com algum tipo de aprendizado passivo, sem nenhum esforço, ou sem muito esforço, mas também sem muita efetividade na hora de defender a sua crença cristã e dizer para outros por que acreditam nisto ou naquilo. É claro que também aprendemos com uma leitura simples, relaxada ou, quem sabe, de relax. Mas o estudo, quando é bem feito, permite que você aprenda de verdade o conteúdo que estiver lendo. A leitura, neste caso, deve ser um processo de interpretação que lhe permite entrar num outro mundo, o mundo do autor bíblico, que será somado ao seu mundo depois de lido. Você entendeu o processo? É muito comum ouvir irmãos sinceros dizerem assim: eu entendi, mas não sei explicar, ou até sei dizer, mas não sei repetir. Quando se ouve isso, tem-se a sensação que tudo é uma questão de linguística, ou seja, falta à pessoa a habilidade para expressar o seu pensamento, mas que ele está claro na mente da pessoa, completamente pronto, arrumadinho. Mas, na realidade, pode não ser bem assim. Tal dificuldade de repetir o que supostamente aprendeu pode revelar uma ilusão do conhecimento. Ou seja, a pessoa acha que sabe, mas no fundo não sabe. A prova maior disto
é que se perguntarmos a esta mesma pessoa se ela pode expressar uma opinião sobre o conhecimento trivial ou se ela é capaz de repetir o capítulo da novela ou do seriado que passou ontem, semana passada, ele ou ela saberá reproduzir com maestria o conteúdo adquirido e a inaptidão para falar misteriosamente desaparece. A pessoa fala muito bem de futebol, de novela, de filme e até da vida alheia. Ela fala como se fosse um PhD naquele assunto inútil e pueril, mas não sabe repetir o conteúdo bíblico. O problema, portanto, é a minha conclusão, é que o fato não se resume a uma incapacidade de aprender e reproduzir o conteúdo, mas sim ao tipo de conteúdo que estamos aprendendo e a forma como estamos estudando, ou melhor, apenas lendo a palavra de Deus. Tal situação coloca o indivíduo diante de algo crucial. É a questão do método. Em outras palavras, os instrumentos que estamos usando para compreender a palavra revelada de Deus são instrumentos eficazes? Assim, o que você verá em nosso programa hoje não é uma espécie de receita de bolo, muito menos uma doutrina da igreja que deve ser colocada para todos os cristãos ao lerem a Bíblia. Não, os passos que vamos mostrar a seguir têm um caráter apenas sugestivo e não dogmático. Antes, porém, de apresentar esses passos para você, eu tenho ainda algumas coisas importantes para dizer, a fim de situar você no que chamamos teologia da história da interpretação do texto bíblico. É que nos primórdios do cristianismo, tanto os apóstolos quanto aqueles que viveram à luz do seu exemplo, baseavam seus ensinos e crenças na Bíblia Sagrada. Eles a reconheciam como grande revelação de Deus dada aos homens. Até mesmo Jesus, ainda que fosse ele mesmo Deus, validou muitos de seus ditos e discursos ao dizer solenemente, está escrito, o que significa que ele confirmava a autoridade da Escritura Sagrada. Com o passar do tempo, porém, adentrando a Idade Média, as Escrituras foram substituídas por dogmas e credos estabelecidos por concílios oficiais da Igreja e estes passaram a normatizar aquilo que os cristãos deveriam acreditar. O resultado disto foi que o povo passou a aceitar verdades baseadas apenas na tradição e na autoridade da Igreja e não mais na autoridade da Bíblia Sagrada. Então veio a Reforma Protestante com o princípio de sola escritura inaugurado por Martinho Lutero. Esse princípio pretendia devolver a Bíblia ao povo e oferecer-lhes a palavra de Deus como norma de fé e prática. O ideal, porém, intentado por Lutero e outros reformadores, não foi muito longe. Em pouco tempo, surgiu o racionalismo europeu, oferecendo uma nova leitura da Bíblia, vista não mais como palavra de Deus, mas apenas como uma palavra de homens. Um grande e extraordinário livro, é verdade, mas que não seria mais do que uma peça literária da humanidade. Então veio o século XX, e com ele um novo movimento teológico formado por brilhantes acadêmicos como o famoso Karl Barth, o campeão da neo-ortodoxia. Tanto Barth como o movimento neo-ortodoxo que começou com ele tinha por intenção enfrentar o racionalismo e a teologia liberal ensinada na Europa. E, voltando a falar de Deus em termos reverentes, Barth queria encorajar uma postura piedosa de vida cristã e valorizar as Escrituras como legítima palavra de Deus. Mas é aí que veio o problema. É que os teólogos da neo-ortodoxia, a começar do próprio Karl Barth, demonstraram-se, com o passar do tempo, não estar muito dispostos a enfrentar, por exemplo, o cientificismo, que é aquela elevada exaltação da ciência como aferidora de todo o conhecimento humano. Eles começaram, então, a dizer coisas muito parecidas com os teólogos liberais, como, por exemplo, que a Bíblia não precisa necessariamente conter verdades históricas e que o mais importante é como eu me sinto ao ler as Escrituras e não necessariamente o que as Escrituras quiseram dizer. Barth, para dar um exemplo, amenizou o conceito tradicional de inspiração, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus à medida que o Espírito Santo fala ao meu coração
pelo conteúdo daquele livro. Isto pode até parecer bonito, mas é terrivelmente perigoso. Apesar das possíveis boas intenções dos autores da neo-ortodoxia, eles não acataram a Bíblia com o mesmo fervor e apreço dos reformadores, que pregavam o seu caráter proposital e objetivo, ou seja, ser o padrão de aferimento de todo o pensamento, a fonte suprema de nosso conhecimento religioso e metafísico. Isto não significa que a Bíblia deva ser a única fonte de conhecimento válida para o cristão ou que eu deva ir somente a ela para obter todo e qualquer tipo de conhecimento. Mas como assim? Você não acabou de dizer que a Bíblia seria um instrumento de Deus? A Bíblia não é a regra básica do cristão? E o princípio de sola escritura, onde fica? Existem outras fontes de conhecimento tão válidas quanto a Bíblia Sagrada? Você quer saber mais sobre essa questão? Então espere só um pouquinho que vamos dar um intervalo e já voltamos com a continuação desse tema aqui no programa Evidências. Não saia daí, o Evidências volta já. Você está assistindo o programa Evidências e hoje temos como tema como estudar a Bíblia Sagrada. Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre o princípio de Lutero acerca do sola escritura, ou seja, somente a Bíblia deve ser a norma de fé do cristianismo. E isto parece fazer bastante sentido. Mas o que fazer com outras fontes de conhecimento, como a filosofia, a ciência ou a própria teologia? Negar essas fontes? Submeter tudo apenas à Bíblia? Esse é um longo debate que permeia principalmente os congressos que lidam com o tema de ciências versus religião. E há defensores para todos os lados. Alguns, por exemplo, nem querem discutir a questão. Eles acham que a Bíblia e a ciência são assuntos que não devem se misturar e é perda de tempo discutir qualquer relação entre eles. Portanto, não querem falar sobre este tópico. Outros preferem ficar com a palavra dos cientistas. E quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas vem a ciência e diz que o homem surgiu pela evolução das espécies, então é melhor ficar com a ciência e considerar a Bíblia nula ou, no máximo, um livro de historinhas e nada mais. Outros, porém, vão ainda para o outro extremo. E lembre, todo extremo é perigoso. Dizem que tudo o que a ciência disser deve ser primeiro testado pela Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E isso também gera problemas, porque alguns pontos da Bíblia são bem difíceis de ser aplicados ou seguidos ao pé da letra. Por exemplo, a Bíblia fala que o morcego era uma ave. A Bíblia fala da menstruação como sendo um rito de impureza religiosa e fala de matança em nome de Deus como algo autorizado. Se eu pegar essas coisas ao pé da letra, eu posso tornar a Bíblia um manual de fanatismo. Neste ponto, qualquer posicionamento apressado ou extremado é perigoso. Chá de camomila e bom senso são recomendados em qualquer situação, inclusive nesta hora. É importante ter regras de leitura que me permitam saber o que é metáfora e o que é literal na Bíblia, o que é mandamento de Deus para um tempo, mas não para o outro, e o que Deus de fato ordenou, falou, tolerou, ou seja, qual a mensagem de Deus para mim hoje. Não podemos reagir ao liberalismo criando uma espécie de bibliolatria, isto é, uma adoração da Bíblia Sagrada. Isto gera, por exemplo, o princípio errôneo da onivalência bíblica. E o que é isso, onivalência bíblica? Achar que o seu conteúdo cobre todos os saberes e se aplica a tudo, absolutamente tudo na vida. Mas não é assim. Não é, por exemplo, função da Bíblia Sagrada dizer se devo ou não aplicar o meu dinheiro em fundo de ações, em pensão ou em commodities. Também não é a Bíblia que vai me ensinar como adestrar corretamente um filhote de pitbull ou um filhote de pitacilgo. Para esse tipo de informação, eu devo ir a outras fontes de verdade. Mesmo em termos religiosos, existem verdades não doutrinárias que não vêm diretamente da Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu não encontro aqui na Bíblia
a descrição da morte do apóstolo Paulo, nem da morte do apóstolo Pedro. Isto vem da história secular. Também não encontro na Bíblia nada que me diga como agir no caso de um jovem que está fumando maconha e é flagrado no banheiro da escola ou da igreja. Para casos assim, contamos com o bom senso e a orientação de líderes e da assembleia devidamente reunida, em oração, em busca de Deus e também, por que não, contando com a ajuda de especialistas. A solução para casos que não estão diretamente previstos na palavra de Deus tem que vir do bom senso, dos especialistas e também da oração, do pedido de orientação divina para esses casos. O importante em situações como estas que eu descrevi é reconhecer que mesmo naquelas condições em que eu estou diante de um fato que não foi predito na Bíblia Sagrada ou de uma situação não descrita na Bíblia, ainda assim os princípios eternos de Deus podem e devem normatizar as regras, os costumes, a convenção de cada tempo e lugar. Na verdade, os princípios estão ali previstos na Bíblia e eles deveriam ser o mapa de construção dos valores morais próprios de cada tempo. Os famosos usos e costumes que você já deve ter ouvido falar aí na sua igreja. A Bíblia, por exemplo, não diz nada sobre fumar ou usar drogas. Você não encontrará aqui um mandamento dizendo não fumarás, não usarás entorpecente. Mas a Bíblia oferece princípios sobre o cuidado do corpo que estão na base de uma norma da igreja que hoje pode estabelecer até mesmo um caso de proibição do fumo, mesmo que isto não esteja explícito daquele jeitinho ali no texto bíblico. E sobre a doutrina, aí sim, a Bíblia e tão somente a Bíblia deve ser a norma de fé e de conduta. Qualquer ensino adicional pode até ser bem-vindo, desde que esteja em conformidade com a palavra de Deus. Há informações, no entanto, como alguns dados da ciência, que não são nem contra nem a favor da Bíblia Sagrada. São apenas informações, hipóteses, teorias e sistematizações que não têm por que ser rejeitadas pelo cristão. Elas apenas não estão na Bíblia e também não entram em desacordo com a palavra de Deus. Sabe, se no passado cometeu-se o erro de entender a Bíblia apenas como palavra humana, corre-se hoje o risco de, num outro extremo, lidar com ela apenas como palavra divina. Deus, é claro, é o autor último das Escrituras, mas lembre, os estilos de redação, as comparações e até as palavras escolhidas, usadas, são de cunho humano, inspirados por Deus, porém humanos. Deus não ditou as suas palavras aos profetas, ele inspirou a sua palavra aos profetas. Sendo assim, não é impossível encontrar na Bíblia pequenas discrepâncias ou imprecisões que nada afetam a sua inspiração ou comprometem as suas verdades. Quer alguns exemplos? Vou dar para você. No Evangelho de Lucas, o autor afirma que Jesus estava entrando em Jericó quando curou o cego Bartimeu. Isso está em Lucas, capítulo 18, verso 35. Já em Marcos, diz que ele estava saindo de Jericó. Marcos 10, 46. Qual dos dois evangelistas estava certo? Marcos ainda menciona Cristo citando a entrada de Davi no templo e diz, quando Abiatar era sumo sacerdote. Marcos 2, 26. O problema é que, de acordo com 1 Samuel, capítulo 21, Davi entrou no templo quando Aimeleque, o pai de Abiatar, e não o próprio Abiatar, era sacerdote. Marcos provavelmente cometeu um equívoco aqui. Mas, como você vê, não são erros que afetam em nada a natureza da mensagem, principalmente a mensagem central. Pelo contrário, são até elementos que a enaltecem, pois mostram que a Bíblia não foi editada apenas para fazer jus a esta ou aquela doutrina. São apenas pequenos erros que mostram que a Bíblia permaneceu protegida até os nossos dias, que ela não foi modificada nem para ser corrigida. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus através da palavra humana. Literatura. Noutras palavras, a Bíblia não pode ser vista apenas como um manual de argumentos e provas doutrinárias, mas como um livro e, como tal, requer conhecimento de seu contexto, de sua linguagem.
ela não caiu pronta do céu. Ela foi produzida ao longo de séculos e por diferentes autores, em diferentes lugares, diferentes idiomas. Isto deve ser levado em consideração ao estudarmos o livro sagrado. Uma leitura equilibrada da Bíblia exige respostas a determinadas perguntas. Por exemplo, o autor, quem elaborou o texto? Destinatário originário, a quem foi primeiramente destinado o texto? Escopo do autor, com qual intenção ele escreveu? Que efeito quis produzir? Tema, qual o conteúdo central? Código, como? De que forma escreveu? Que palavras usou? Tempo e lugar, quando e onde? Destinatário atual, quem é o leitor de hoje? Apropriação, como compreender o texto e aplicá-lo à minha realidade? Escopo do leitor, com qual intenção se lê? Estes são alguns passos ou perguntas importantes que devo fazer ao me aproximar do texto da Bíblia Sagrada. Agora, é lógico que pode haver mais de uma interpretação do texto. Os rabinos judeus costumavam dizer que a Escritura tem 70 faces, isto é, sempre há um modo novo de interpretá-lo que não anula necessariamente a compreensão anterior. Jesus parece ter falado algo semelhante quando ele disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Mateus 13, 52. Uma maneira de entender isto é aceitando que existem diferentes leituras que podem se fazer de um mesmo texto. Podemos entendê-lo, por exemplo, de modo devocional, numa meditação diária, pessoal, de um modo litúrgico, na hora do culto, ou de um modo doutrinário, para se aprofundar no estudo da palavra. Também pode ser de um modo evangelístico, para proclamar a mensagem da salvação, ou de um modo teológico, sistematizando as doutrinas da igreja. E, finalmente, também podemos entender de um modo exegético, visando compreender o texto em si, as ideias e intenções originais do autor e suas relações com outros textos. Agora que você já sabe tudo isto, podemos então separar aqueles passos que eu citei para uma interpretação saudável da Bíblia, que, como eu disse, não são necessariamente uma receita de bolo, mas uma sugestão do Evidências para você. Aqui vão. Primeiro, oração. Ninguém deveria se aproximar da palavra de Deus sem pedir honestamente que o autor último daquela palavra fale ao seu coração. E para você que assiste esse programa e é agnóstico ou ateu, sugiro que pelo menos leia a Bíblia com o coração e a mente aberta para ver o que ali você pode encontrar. Não vá com preconceitos. Haja como um cientista honesto diante de um experimento, esperando não por um resultado que ele queria, mas pelo resultado que der a sua experiência. Ou seja, vá sem ideias pré-concebidas. Afinal de contas, se Deus realmente existe e age neste livro, ele falará ao seu coração, desde, é claro, que você o permita. Segundo passo, escolha um texto específico. Essa escolha pode ser casual. Você estava lendo a Bíblia quando uma passagem lhe chamou a atenção por trazer uma dúvida, ou um ponto interessante, ou um insight novo. Há várias maneiras de ter a sua atenção despertada para um determinado texto da Bíblia. Terceiro passo, memorize o texto. Se for um versículo ou dois, tente memorizá-lo, repita-o em voz alta, e aqui vai uma dica muito, mas muito importante. Pegue uma caneta e um lápis e anote as ideias sobre aquele texto num pedaço de papel. São ideias preliminares, principalmente em forma de perguntas. O que esta passagem está querendo dizer sobre este assunto? Se for como está dito aqui, como resolver aquela outra questão? Perguntas assim que você pode formular. Mas note, perguntas e pensamentos preliminares ainda. Não tire conclusões precipitadas com base nestas reflexões, nem dê os passos seguintes pulando etapas ou sem seguir uma lógica de investigação. Não importa quanto tempo você ficará naquele texto. Deus não tem pressa. Estude com calma, sem atropelos. Passo número 4. Delimite o contexto imediato da passagem.
Veja se o trecho que lhe traz dúvida ou que lhe chamou atenção está dentro de uma parábola, de um discurso de Cristo. Procure também anotar o gênero literário da passagem, se é um texto profético, uma exortação, se é um salmo, um relato histórico. Tente recortar o seu entorno imaginando o seguinte: se a Bíblia fosse escrita como um livro moderno, qual seria o começo e o fim do parágrafo em que aquela passagem está situada? Passo número 5. Conheça o original. Se você não tem acesso ao grego e ao hebraico, procure então ler a passagem no maior número de versões possível. Um bom comentário bíblico nesse momento o ajudará e para isto eu sugiro a série Logos, uma coleção de livros que comenta toda a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse e foi feita pela Casa Publicadora Brasileira. E para terminar, faça uma lista provisória das possíveis explicações ou aplicações do texto que você levantou e não tenha medo de compartilhar com os irmãos de sua igreja as suas descobertas. Pergunte o que eles acham, troque ideias com o seu pastor. Com esses passos você terá um estudo excelente da Bíblia e estará pronto pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas semana que vem estamos de novo para ter mais um encontro com você aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Até lá!